Bom, pessoal, esse conteúdo que nós vamos estar trabalhando é relacionado ao reino protista. Esse reino protista estão todos os protozoários e englobam também as cianobactérias. Quando nós falamos da árvore filogênica do reino protista, a partir do grupo dos protistas, aparecem as células, os indivíduos, com um núcleo individualizado, chamado de eucariotos ou eucariontes. Até o reino Monera, eles eram chamados de procariotos ou procariontes, que tinham toda a informação genética, ela dissolvida ou diluída, misturada ao citoplasma, tá? Quando a gente fala das diferenças entre célula procariótica e eucariótica, a procariótica ela não tem membrana celular, tem ausência de organelas, de partes que compõem ela com membranas. A fotossíntese e a respiração ocorre nessas membranas que compõem, nessas poucas membranas que compõem essa célula. São as células mais antigas da Terra e todas as bactérias são constituídas por células procariontes. No caso das células eucariontes, elas têm o núcleo, a membrana nuclear, e o nucleolo, que é responsável por guardar a informação genética, uma grande variedade de componentes com membranas. A fotossíntese ela é realizada no cloroplasto e a respiração celular acontece nas mitocôndrias, que é considerada a usina de energia da célula, ok? Quando nós falamos do grupo dos protozoários, ele tem são seres unicelulares e eucariontes, heterótrofos, que não têm capacidade de sobreviver em ambientes de produzir seu próprio alimento, podem ser encontrados em ambientes com presença de oxigênio ou com falta de oxigênio. A excreção desses indivíduos acontece normalmente por uma estrutura celular chamada vacúolo contrátil, como se fosse um saco plástico dentro do organismo. A reprodução é assexuada, mas também existe a reprodução que é chamada de conjugação. Essa reprodução por conjugação, elas trocam o material genético e depois elas se separam, ok? Quanto à classificação, eles são classificados de acordo com a presença ou não de estruturas de locomoção. Então, por exemplo, nós temos os risópodes, eles são conhecidos como ameboides. Eles têm uma estrutura de locomoção chamada de pseudópodes, que um exemplo é a Amoeba proteus. Os nomes que estão nos exemplos são nomes científicos, tá? Nós temos os chamados flagelados ou mastigóforos, que a estrutura de locomoção são os flagelos. E o exemplo é o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Nós temos os ciliados, que são chamados, que têm estrutura de locomoção, que são os cílios. E elas têm como principal representante o Paramecium caudatum, que eles são de ambiente livre, eles não são parasitas. E nós temos os chamados esporozoários, que não têm estrutura de locomoção, que é o Plasmodium malari, que causa a malária no organismo humano, tá? Lembrando o seguinte, a malária, ela tem cura, mas a pessoa pode pegar mais de uma vez, ok? Dentro dessa classificação, então eu coloquei aí Filosarcodina, que é uma outra forma de classificar eles, mas é pela mesma estrutura, que se tem locomoção por pseudópodes, é desse Filosarcodina. O Filoflagellata, a locomoção acontece por flagelos, e o exemplo são os tripanossomos. O Filociliato, que a locomoção acontece por cílios, e o exemplo é o paramécio. Essa imagem aí do Filociliata são os paramécios que compõem que seria um dos principais representantes. E nós temos o Filoesporozoa, que são aqueles que não têm estrutura de locomoção, que são os plasmódios, tá? Bom, a importância dos protozoários. Eles são importantes, eles podem auxiliar na fertilidade dos solos,
tá? Pois eles vão liberar amônia e fosfato, e essa amônia e fosfato, eles vão auxiliar no crescimento dessas plantas, e eles vão se fixar nas raízes das plantas, ok? Bom, a doença de Chagas, nós temos alguns animais silvestres que servem de reservatórios naturais, que guardam esse causador da doença, o Trypanosoma cruzi, que é o tatu, tamanduá, o gambá, raposo, o macaco, o morcego, são reservatórios naturais. Eles não apresentam a doença, mas eles guardam o causador dentro deles. Ao sugar o sangue, ele elimina as fezes contaminadas e a pessoa vai tender a coçar e ele vai conseguir entrar. O causador da doença, o Trypanosoma cruzi, consegue entrar pela perfuração que o inseto fez na pele da pessoa, tá? Bom, a leishmaniose é outra doença que é causada por protozoário. O agente causador é a Leishmania brasiliense. Quem é o vetor? Quem causa essa doença é o mosquito birigui, ou mais conhecido como o mosquito palha. Ele pica o indivíduo e aonde o mosquito picou, cria-se feridas que elas vão começar a aumentar de dentro para fora. Nós temos dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose tegumentar, que é só na pele, e nós temos a leishmaniose visceral. A malária, nós temos 3 tipos de agente causador: Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. E o vetor é o mesmo mosquito do gênero Anopheles, tá? Ele vai sugar o sangue, vai colocar o causador da doença, o plasmódio, dentro do corpo do hospedeiro, e aí a pessoa vai desenvolver essa doença, ok? Bom, dependendo das espécies envolvidas, a relação ela pode ser de mutualismo, comensalismo e parasitismo. Nós já comentamos, mutualismo os dois saem ganhando, comensalismo nenhum nem outro ganha, e o parasitismo apenas um sai ganhando, que ele vai estar vivendo às custas de outro. Bom, no caso do mutualismo, os benefícios são para os dois indivíduos. Nós temos, por exemplo, o cupim e os protozoários, algas e fungos. Ele vai digerir a celulose e o protozoário ele vai conseguir se desenvolver e crescer dentro do corpo do cupim, tá? Curiosidades: a toxoplasmose é uma doença presente na sociedade, é um risco para gestantes e feto, que também é causado por um protozoário. A maioria dos gatos domésticos, aqueles que não têm contato com a rua, não possuem essa toxoplasmose. A toxoplasmose ela pode causar até cegueira, tá? E a criança, se a mulher adquirir durante a gestação, a criança pode nascer cega. O barbeiro, ele tem afinidade para sair de noite, para acabar picando a pessoa, tá? E Chagas foi quem fez essa pesquisa, Carlos Chagas, e ele serviu de cobaia para os mosquitos picarem, para ele conseguir acompanhar todo o desenvolvimento da doença, tá? As doenças causadas por protozoários parasitas envolvem principalmente 2 locais de parasita, ou sangue ou tubo digestório. Tudo bem até aí? Aí agora nós vamos estar trabalhando com o conteúdo da apostila para que a gente possa estar aprofundando, ok? Beijão, tchau, tchau!